Nós estávamos falando, né, sobre a carta de Paulo endereçada aos filipenses. Os filipenses, aqueles moradores daquela cidade de Cesareia de Filipe. Então, como Paulo, naquela época, nas suas peregrinações, levando os ensinamentos do Cristo, propagando o evangelho de Jesus, ele não tinha ainda a modalidade de WhatsApp nem e-mail naquela época, né? Então, o que acontecia? Tinha que escrever cartas. Então, Emmanuel pega um trecho dessa epístola endereçada aos filipenses, onde Paulo, nesse trecho, diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase é uma frase muito forte, que nós já vimos por diversas vezes aí, em frases de para-choque de caminhão, em frases de para-choque de caminhão, né? Nós muitas vezes repetimos essas frases em nosso dia a dia, algumas pessoas até como um mantra, né? Tudo posso naquele que me fortalece, porque demonstra confiança total em Deus. E isso Jesus demonstrou a todo momento. E Paulo, como um discípulo de Jesus, considerado como o 13º apóstolo, né? Então, ele leva e demonstra isso, a fé e confiança em Deus. O que é que acontece? Quando Emmanuel traz esse trecho aí de Paulo endereçado aos filipenses, né, nós sabemos que Paulo passou por muitas dificuldades, por muitas provações e expiações também, porque ele, como sendo logo no início do cristianismo primitivo, um perseguidor daqueles que estavam ali a propagar a mensagem de Jesus, ele dizimou diversos irmãos nossos, os primeiros cristãos, né? Então ele passou por dificuldades naquele momento em que estava pregando e propagando os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. E segue Emmanuel com o seu texto na seguinte forma: o discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos, segundo as minhas necessidades. Tá ótimo. Segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Olha a diferença. Emmanuel traz, ele diz o seguinte: o discípulo aplicado, é a primeira colocação que ele fala. O discípulo aplicado, ele coloca o mas antes do termo Jesus, da palavra de Jesus. Antes de Jesus. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos. Ou seja, ele reconhece que tem as suas dificuldades, que tem ainda algumas limitações, muitas limitações, mas Jesus é a força, é de onde ele vai tirar a força, é de onde ele vai tirar o exemplo, é de onde ele vai tirar a instrução para seguir sua caminhada. Ainda que com pedras no caminho, com obstáculos a enfrentar, Jesus me suprirá de recursos, é o que diz. E ele fala também ainda: o discípulo aplicado não dispõe de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Se coloca à disposição de Jesus, né? Demonstra vontade e persistência no caminhar da vida, né? Da evolução da vida. E mais aí, Emmanuel, no segundo texto, no segundo exemplo, ele não diz mais o discípulo aplicado. Ele diz o aprendiz preguiçoso. Olha só que diferença. Esse texto é para que a gente possa nos encontrar. Qual a proposta? Nos encontrar dentro desse texto. Será que somos o discípulo aplicado
Ou o aprendiz preguiçoso. Ele diz, o aprendiz preguiçoso declara, não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. O mais vem depois de Jesus. Olha como Emmanuel explica isso. O primeiro, que é o discípulo aplicado, galga a montanha da decisão. Identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo, ele diz o seguinte, estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia prefere furtar-se a ela, se esquivar. Preguiça. Ou coloca prioridades outras acima do que nós viemos fazer aqui. Agora a gente falou aqui do que viemos fazer aqui, né? Nós sabemos que nós, como espíritos, nós nascemos, né, fomos criados simples e ignorantes antes, né, o princípio inteligente estagiando nos diversos reinos da natureza, no mineral, vegetal, animal, né, galgando daí todo o aprendizado que necessitamos para a nossa evolução espiritual. Então, no mineral, a atração, a agregação, no vegetal, as sensações, no animal, o instinto, e até alcançar o hominal, quando nós já temos a consciência de nós como seres humanos, como individualidade, na realidade, como individualidade. Então, nesse momento, nós somos chamados espíritos. Deus nos dá o livre-arbítrio e, a partir daí, vamos aprendendo através dos acertos e dos erros. Mas a lei de Deus está em nossa consciência. Por enquanto, né, nós estamos ainda fazendo parte daquela ordem, daquela classe de espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Mas nós sabemos, e os espíritos assim nos contam em um livro dos espíritos, inclusive Allan Kardec faz ali uma classificação, né, dos espíritos da escala espírita e nos mostra que nós evoluímos. E essa evolução se dá em duas vertentes, na vertente do conhecimento e na vertente moral, né? Que é os sentimentos. É no trabalho dos nossos sentimentos, a evolução moral. Então, a evolução intelectual, no conhecimento, na sabedoria, né? E o conhecimento da moralidade, a prática do conhecimento intelectual, colocando na prática, com sabedoria, nós galgamos a moralidade, que é o que nos eleva, que é a vertente superior que nos liga ao Pai. Então, estando nós na classe de espíritos imperfeitos e residindo em um orbe de provas e expiações, logicamente nós sofreremos provas, passaremos por provas e por expiações. Isso porque nós ainda não alcançamos a perfeição, mas isso é coisa certa, né? Os espíritos nos dizem, um dia todos nós seremos anjos, né? Todos nós alcançaremos o patamar de espíritos puros, que é Jesus, assim como Jesus, nós alcançaremos um dia. Mas antes disso, nós iremos passar por diversas e diversas encarnações para alcançar esse aprendizado nas duas vertentes. Bom, quando Emmanuel nos diz assim, ó, o primeiro, que é o discípulo aplicado, ele fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo, que é o aprendiz preguiçoso, parou o pensamento nas próprias limitações. Lá em O Livro dos Espíritos, os espíritos, na questão 625, os espíritos respondem a Kardec quando ele pergunta assim, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo? Os espíritos respondem em uníssono, Jesus. O ser mais perfeito que passou pela Terra, pelo nosso orbe, para nos servir de guia e modelo é Jesus. O problema é, nós nos dizemos cristãos, nós tomamos Jesus como nosso modelo, mas não aplicamos os seus ensinamentos na prática. Ainda fica na superficialidade.
Se estamos em um planeta de provas e expiações, nós passaremos por provas e, logicamente, por expiações. Lá em o livro O Céu e o Inferno, uma das obras da codificação espírita, é trazido, né, por Allan Kardec, que toda imperfeição é, ao mesmo tempo, causa de sofrimento e privação. Olha só, toda imperfeição nossa é causa de sofrimento e privação. Bom, então, se nós, ele diz lá, se toda dor nasce de uma imperfeição. Se toda dor nasce de uma imperfeição, se eu estou doendo, está doendo em mim, alguma coisa me incomoda, né? Me faz sofrer, me incomoda, é ali que está o ponto-chave. É ali que eu tenho que trabalhar. Mas nós fazemos de forma diferente. Nós fugimos. Ou preferimos colocar uma venda nos olhos, não reconhecer as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, até minimizá-las, né? Às vezes a gente diz assim, bom, eu sou um pouco orgulhoso, sou só um pouco orgulhoso. Né? Eu sou orgulhosa, mas é pouco. Egoísmo, não sou muito egoísta, não. Fulano é egoísta. Nós vemos o arqueiro no olho do outro, mas em nós passamos, né, a mão por cima, né, panos quentes, colocamos panos quentes, para não reconhecer. Por quê? Se nós reconhecemos, nós teremos que trabalhar cada uma dessas imperfeições. Mas é justamente para isso que nós vimos aqui. Nós viemos aqui ao globo, ao orbe, reencarnamos com o objetivo de melhorarmos, avançarmos, crescermos na senda espiritual, evoluir, progredir. Para isso, nós temos a lei de trabalho, que o trabalho não é só trabalhar nas coisas da matéria. O trabalho principal que nós viemos fazer aqui é o trabalho interior. O trabalhar as nossas imperfeições. E como faz isso? Como é que isso ocorre? Isso ocorre nas oportunidades que a vida nos oferece. A encarnação é uma oportunidade de trabalho, de trabalhar na senda, no trabalho de divulgação da doutrina. Nós estamos aqui fazendo trabalho de divulgação da doutrina. Mas quando eu trabalho na divulgação da doutrina, eu estou trabalhando em mim. Eu estou trabalhando o meu egoísmo, eu estou trabalhando tudo que eu preciso. Quando eu sento aqui para estudar o que eu vou falar, o primeiro que está aprendendo sou eu. Então, o primeiro beneficiado sou eu. Ah, mas eu posso aprender dentro de casa? Tanto. A escola, a casa é a maior escola. Né? A escola mais maravilhosa que a gente tem é no nosso lar. Porque nós nascemos com aquelas pessoas que a gente precisa estreitar os laços de amor. Esse trabalho é um trabalho individual, de cada um. Eu não posso fazer o seu trabalho, posso até te ajudar. Você me ajudar e nós nos ajudarmos. Mas é um trabalho individual de cada um. Nós nos comprometemos. Antes de renascermos, nós, né, temos a possibilidade, claro que sob a orientação, de escolhermos que tipo de provas iremos passar aqui. Né? A expiação é coisa certa. Você fez algo, nós temos que buscar resgatar isso, colocar nossa consciência de forma equilibrada, nos equilibrar com a lei de Deus. Então, é coisa certa. As provas nós podemos escolher. E aí nós escolhemos nascer numa condição financeira difícil, e quando chega aqui, as provas aparecem para nós, e aí o que a gente faz? Bate o pé, resmunga, corre. Escolhemos nascer com alguma dificuldade física, intelectual, e aí nos revoltamos. E cadê a resignação? Ah, mas eu não posso. Aí eu vou seguir aqui para a gente entender o que Emmanuel diz aqui. Ele que diz aqui, ó, o mas é a conjunção que nos processos verbalistas, ou seja, em nossa fala, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho.
colocado à frente do santo nome, ou seja, colocado à frente do nome de Jesus, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, ou seja, depois do nome de Jesus, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Ou seja, eu tenho algumas ideias na minha cabeça, vontade e desejos, mas Jesus pede outra coisa. E olha outro exemplo. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Onde nós estamos? No primeiro exemplo, colocamos o mais à frente do nome de Jesus, ou no segundo exemplo, que colocamos após o nome de Jesus, como querendo acobertar, né, encobrir a nossa falta de vontade, de desejo de crescimento, de transformação, de mudança. E preferimos ficar ali, em nossa zona de conforto. Onde é que nós estamos? O trabalho está aí. Eu tenho que trabalhar o quê? Emmanuel, em um livro, se eu não me engano, é Fonte Viva, não, é Religião dos Espíritos. Em um livro Religião dos Espíritos, no capítulo 10, examina a própria aflição. Examina a própria aflição. Ele diz o seguinte, que quando nós estamos sofrendo, tendo dificuldades em alguma ou outra, né, situação de nossas vidas, né, âmbito da lida de nossas vidas, nós temos que avaliar, examinar. O quê? Como assim? A minha vida é uma desordem. É a preguiça que eu tenho que trabalhar. E aí ele vai falando, se você falar algo, eu tenho problema com tal coisa, eu sou muito estressada, tem que trabalhar a violência, né? A parte da agressividade. E aí ele vai elencando cada dificuldade que nós precisamos trabalhar. Isso é uma autoanálise que nós devemos fazer diariamente. E nós fugimos, preferimos ficar, né, na nossa zona de conforto, e aquilo que nós viemos aqui fazer, nós deixamos passar a oportunidade. Eu vou ler aqui um texto, né, uma dissertação moral ditada pelo Espírito São Luís. Não vou ler, não, vou contar por cima. O Espírito São Luís ditou, né, para a médium, a senhorita Hermance de Foucault, uma parábola. E essa parábola é muito interessante. Ela diz o seguinte, isso foi publicado na Revista Espírita de junho de 1858, por Allan Kardec. Nesta parábola, ele diz o seguinte, que um senhor, ele saiu logo cedo de casa para contratar operários para trabalhar em suas terras. E aí, chegando em uma praça, né, viu vários homens ali sentados, na ociosidade, conversando. E aí chega para um e pergunta, que fazes aí? E aí o homem fala, eu estou aqui porque eu não tenho no que trabalhar, não tenho emprego, ninguém me contratou. E aí ele diz, pega o teu instrumento, a tua enxada e vem. Você vai trabalhar em minhas terras o dia inteiro, até o final do dia vai ser um trabalho rude, né? Você vai enfrentar o sol, vai ser muito doloroso, muito difícil, mas no final do dia vai ser recompensado pelo seu trabalho de forma justa. E aí o cara pegou a sua enxada e foi, né? Ficou feliz e aí seguiu. E quando ele vai seguindo aquele homem, o outro que estava ao lado ouviu aquela conversa e disse, eu posso ir também? Gostaria de trabalhar, sim. Eu também estava aqui sem fazer nada, mas eu estou precisando trabalhar. E o homem diz, então segue-me. E eles seguem ali para as terras desse senhor, e lá chegando, tem a terra coberta de mato, e aí ele diz o que é que tem que fazer, arar a terra toda para o plantio, né? E vai embora, né? Prometendo retornar ao final do dia para ver, né? Como é que ficou e fazer o pagamento àqueles operários.
O último operário, aquele que se prontificou quando viu ele recrutando aquele homem, ele chegou logo, pegou sua enxada, se assentou e olhou para a terra, né? Ele tinha dividido aquele pedaço de terra enorme em duas partes, um para cada, e ele olhou para a terra, pegou, tocou fogo nos matos, e aí começou a trabalhar na terra, com a sua enxada depois, e ali ele debaixo do sol quente, e quem trabalha na roça sabe, né? Formiga, e todas as intempéries, e ele ali no sol quente, na sede, enfrentando todas as intempéries, ele trabalhando duro, o outro dali observando o seu trabalho, né? O trabalho dele, e aí fez a mesma coisa, tocou fogo no mato, e aí quando começou a mexer na terra, cansou. Se cansou. Sentou ali do lado, ficou observando o colega ali trabalhando, e ele ficou só observando, cansado. O sol estava muito quente, estava com muita sede, era muita coisa, e então ele estava descansando ali. Só que chegou o final do dia e aquele que trabalhou direito tinha terminado, concluído sua tarefa. O outro não. O Senhor chega, observa o trabalho, chama o que trabalhou bem feito, aquele último que se prontificou ao trabalho, e paga, diz, bom trabalhador, trabalhou bem, você vai receber agora o preço justo pelo seu trabalho, e tira uma moeda de prata e paga aquele homem que sai muito feliz. Né? Dali, naquela época, ele falando, era um valor bom, né, para aquele homem que trabalhou ali, se prontificou ao trabalho e deu o máximo de si. Já o outro não. E ele foi saindo e o outro disse, Senhor, e o meu pagamento? E aí ele disse para o outro, bom, trabalhador mau, eu te dei a oportunidade de trabalhar e o que fizeste? Do meu dinheiro, né, em outras palavras, do meu dinheiro, o meu dinheiro não vai saciar a sua fome. E aí ele sai sem nada dar àquele homem que nada fez nas terras dele. Então, por que nós trouxemos essa parábola, nessa dissertação do Espírito São Luís? Para que nós possamos refletir, juntamente com a mensagem de Emmanuel, né, em paralelo ali, o que é que nós estamos fazendo com a oportunidade que Deus nos dá? Estamos no planeta Terra para trabalharmos. Trabalharmos o quê? Nossa virtude, as nossas virtudes, as nossas imperfeições, cada uma delas. Mas nós não estamos trabalhando, nós estamos fechando os olhos, deixando o tempo passar. Por exemplo, essa nossa live, nós passamos aqui, acredito eu e o Luiz aí, da Casa da Fraternidade, devemos ter passado para várias pessoas para convidar a refletirmos um pouco sobre esse assunto, né? Quantas pessoas estão aqui? Muitas pessoas devem ter respondido a ele, quanto a mim também. É bem no horário de que eu vou fazer a minha academia, é o horário que eu estou assim, assado. Então, nós sempre, não digo aqui, porque é obrigação, vai ouvir Giovana, não. Nós, no momento em que somos chamados a refletir um pouco sobre as nossas dificuldades, sobre o que viemos fazer aqui, nós nos evadimos. Nos furtamos, como diz Emmanuel. Nós nos furtamos. Por quê? Porque vai ter que mexer. Eu vou ter que enfrentar desafios. A proposta de Jesus é uma proposta desafiadora. Né? Testarmos, nós iremos buscar a nossa transformação, a nossa autoiluminação, mas não é fácil. Ele disse, pega a tua cruz e me segue. Ele não disse, larga a sua cruz aí. Toma a tua cruz e segue-me. Como ele fez, ele exemplificou, ele não largou a cruz dele lá, não. Ele pegou a cruz dele e nos mostrou como fazia. Aí as pessoas dizem, mas eu vou trabalhar o perdão, é porque Jesus não tinha um marido como o meu, uma esposa como a minha. E aí a gente diz, será que Jesus não perdoou muito mais que nós? É porque Jesus trabalhou o perdão com a ingratidão filial, com a ingratidão.
Ah, mas eu não tenho família, eu tenho um ódio porque o meu pai, a minha mãe não me deu o amor que eu merecia. E o que será que você fez lá atrás? E todas as dificuldades que a gente passa, o nosso calcanhar de Aquiles, quando nós percebemos ali, é ali que nós teremos que trabalhar. Ah, mas eu não sei muito o que é que eu tenho que. Eu não sei o que é que eu vim fazer aqui, ainda não descobri, né? Muitas pessoas falam isso, ainda não descobri qual é a minha missão. A sua missão é se transformar, se melhorar, cada dia mais. Hoje ser melhor que ontem, amanhã ser melhor que hoje. É essa a missão. E como é que a gente se melhora? Jesus veio resumir a lei em uma só. A aplicabilidade da lei de amor. E a lei de amor, ela se manifesta das mais diversas formas em nossas vidas. Eu estou aqui olhando para a hora, na hora você se apresenta aí, viu, Luiz? Então, a proposta de Jesus é uma proposta de muito desafio. Quando ele escolheu os seus discípulos, ele não escolheu pessoas perfeitas para mostrar para a gente, os seus discípulos não, perdão, os seus apóstolos. Ele não escolheu, não trouxe anjos, né, seres puros, espíritos da escala maior, da escala espírita, né, superior, como a dele, né? Anjos para serem seus discípulos, não. Ele escolheu homens dali do campo, né, que trabalhavam com pescadores, né, com animais. Então, ele escolheu pessoas simples, assim como nós. Espíritos imperfeitos. E esses espíritos largaram tudo e seguiram a Jesus. Mas seguiram para aprender os seus ensinamentos e aplicar nas suas vidas. E nós estamos fazendo o que de nossas vidas? Muitas pessoas têm até vergonha de falar. Falar de Jesus. Falar, você está virando o quê? É beata? Você está bitolada dentro de um templo. Outro dia, alguém falando comigo. Bom, eu fui ver alguma pessoa que trabalha com split e tal, e um senhor que eu liguei para resolver problema do meu split, você é cristã, minha filha? Eu disse, sou, porque eu sou cristã. Eu sou uma seguidora do Cristo. Você é perfeito? Não, ele não perguntou, né? Mas eu dizendo, um cristão tem que ser perfeito? Não, eu não tenho que ser perfeito para seguir o Cristo. Eu tenho que seguir o Cristo para me tornar perfeito lá mais adiante. E isso não vai ser no estalar de dedos. Não será em um estalar de dedos. A cada imperfeição que eu trabalhar em mim, que eu transformar, que eu levar a luz para mim, né, para essa treva que ainda habita em mim, é um sofrimento a menos que eu estou tirando da minha caminhada, me livrando, né, desse sofrimento. Mas eu terei dificuldades, porque quando nós, para evoluir, tem que ter obstáculos. Quando vamos ver o planeta Terra, o nosso orbe, como uma escola, né, um local de aprendizado. Essa escola, quando nós estamos em uma escola, estamos numa série, ali no terceiro ano. Quando passamos para o quarto ano, as atividades, as perguntas, os questionamentos são mais bem trabalhados, são mais difíceis, ou seja, alcançou um nível maior. No nível médio, né, o ensino médio, também já mudou, já é coisa mais difícil. Então, para que a gente possa avançar, evoluir, crescer, nós temos que enfrentar coisas mais difíceis, obstáculos mais difíceis. E é assim que a vida é feita. Se nós nos debruçarmos e fizermos a tarefa de forma certa, né, da forma desejada, esse aprendizado será feito sem dor. Será feito de forma saudável, suave, de forma amorosa, né? E é a forma que Deus e Jesus quer para nós. Que nós aprendamos pelo amor. Mas sabe aqueles que ficam ali, né? Esperando que as coisas mudem. Eu vou assistir uma palestra. Eu assisto toda semana uma palestra, eu vou à casa espírita, eu vou à igreja, eu vou, sei lá, no templo na fé que eu professo lá, e toda semana eu vou. Ótimo, que maravilha. Isso é bom, porque você está em contato com o ensinamento.
Agora, esse contato, você está colocando na prática? Porque outro dia eu estava até lendo aqui no Instagram, no Instagram de uma confreira nossa, ela falava lá, colocou lá. Muitos falando de amor, mas poucos aplicando. É verdade. Aí alguém respondeu lá embaixo, que eu tenho a mania de ler os comentários, viu? E comentários dos comentários. E aí alguém disse lá, mas é um ensaio para o amor. E aí eu fiquei, bom, ensaio se quando aquele que está falando sobre os ensinamentos de Jesus sai de dentro, com vontade. Aí sim é um ensaio por amor. Mas aquele que fala e faz outra coisa, é falácia. As oportunidades que nós temos, se nós colocarmos obstáculos, eu não vou perdoar fulano não, porque fulano me fez isso, é reincidente. É reincidente nisso, eu não vou perdoar. Mas Jesus nos ensinou a perdoar. Aí a pessoa faz assim, Jesus me ensinou a perdoar, mas eu não vou ir perdoar fulano porque ele é reincidente. Coloco mais depois. Enquanto que o mais tem que vir à frente do termo Jesus. Tem que vir à frente de Jesus, porque Jesus está aqui como o nosso, né? Aparece e é o nosso guia, o nosso maior modelo que Deus nos deu. Ele, por amor a nós, encarnou em nosso planeta sem necessidade, porque ele já é espírito puro. Né? Não tem mais que entrar em contato com a matéria. Não tem mais que espiar nada, nem que provar nada. Ele já alcançou a comunhão com Deus. E me lembrou agora uma passagem de Jesus, quando vai jantar ali, pousar na casa de Marta e Maria, né, irmãs de Lázaro, naquela família que ele tanto amava. Em um momento em que ele chega lá, aquelas pessoas o cercam na casa de Marta e Maria, e ali sentam ao redor de Jesus, uns pelas cadeiras, outros ao chão, e Maria senta aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos do mestre. Enquanto que Marta estava muito preocupada em fazer o almoço, em cuidar das coisas, para deixar a casa bonita para Jesus, para servir o que de melhor tinha para Jesus, e corria para cá, corria para lá, perdendo os ensinamentos de Jesus. Só que ela estava agoniada, chegou um momento que ela disse, Jesus, mais ou menos assim, Jesus, diz para Maria me ajudar, eu estou aqui sozinha, e Jesus fala, Marta, Marta, não fique agoniada, você fica muito agoniada com tantas coisas, enquanto uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Qual é a melhor parte? Maria estava bebendo do conhecimento, da lei de Deus, expressada por Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Ela estava aproveitando do contato com Jesus para aplicar na sua vida. Enquanto Marta estava preocupada com as coisas do mundo. Nós podemos entender assim essa passagem. Né? Esse ensinamento, Jesus aproveita aquele momento para mostrar qual a sua prioridade. Qual é a nossa prioridade, né? Vivermos as coisas do mundo, focarmos nas coisas do mundo ou nas coisas do Espírito, já que nós somos Espírito e tudo vai ficar aqui. As coisas à nossa volta são uma oportunidade que Deus nos dá, nos oferece. Nós temos que ser gratos o tempo inteiro, a todo momento. Temos que sermos gratos a Deus e a Jesus por tudo. Seja as situações boas, maravilhosas, felizes, quanto as situações difíceis. Porque as situações difíceis são aqueles obstáculos que nos elevam, a mola que nos proporciona na senda da evolução. Nós estamos evoluindo nas duas vertentes. Só que nesse momento o planeta, o orbe terrestre, está carecendo urgentemente da evolução moral, que é o nosso maior trabalho. É onde nós, encrencamos ali, porque é necessário abdicarmos de algumas coisas que nós ainda não temos, força para concluir a tarefa. E ficamos feito aprendiz ali só, eu aprendi, mas não coloquei em prática. Isso não é aprendizado. Um discípulo,
Ele sabe as suas dificuldades, como Emmanuel diz, sabe das suas limitações, mas ele tem ciência, ele tem confiança que Deus e Jesus está ao seu lado, te fortalecendo. As dores e os sofrimentos virão, porque provas são necessárias para que a gente avance. Mas como estamos olhando para essas provas? Basta que olhemos o nosso dia a dia, examinemos, como diz Emmanuel, examine o seu trabalho, o que é que te angustia, o que é que te causa, né, alguma sensação, é aí que você deve trabalhar. Examine dentro do seu lar, examine entre seus amigos, examine os seus sentimentos. Nós precisamos nos observar, né, olhar para dentro de nós, para detectar onde trabalhar, porque esse trabalho é o trabalho que o Senhor chamou, né, ali os dois, nós temos que estar disponíveis ao trabalho, nos disponibilizar e darmos o melhor de nós, como aquele outro que se disponibilizou e fez o trabalho de forma maravilhosa. Enfrentou os desafios, enfrentou as intempéries, mas sabia que no final o salário do bom trabalhador estaria ali à sua disposição. Confiantes nisso. Mas nós somos muito imediatistas, nós queremos as coisas para já. Se trabalhamos, mesmo sofremos, já estamos urrando de dor, já chorando, já esbravejando. E cadê a fé? E cadê a confiança em Deus? Nós estamos passando um momento dificílimo no planeta. Se não confiarmos, temos que valorizar tudo à nossa volta e a todos. Porque todos que estão à nossa volta são as pessoas melhores que estão ali, os melhores instrumentos para o nosso crescimento. Então, é isso que nós devemos fazer. Então, eu abro agora aí para as perguntas, as colocações. Pois bem, amiga. Pessoal, tem pessoas dizendo que está travando, mas não é mais aqui, nem Giovana. Porque a internet funcionou bem, tanto a minha aqui como com ela está bem. Eu acho que é porque a internet mesmo, esse horário é danado. Bem, tem aqui algumas contribuições, olha, Giovana. Sim. Temos a responsabilidade no processo de transformação do mundo, né? Foi quem disse isso, Marta Janete. Maravilha, Marta. Obrigada pela sua contribuição. É verdade. O trabalho que nós vimos... o trabalho que nós vimos fazer aqui não é só o nosso, porque seria um egoísmo de nossa parte. Nós temos que trabalhar... A doutrina espírita tem uma bandeira que diz: fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é o amor em ação. E Jesus nos conclamou a prática do amor a todo tempo, o tempo todo. Pois é. Tem aqui uma pergunta. Quando a moratória é concedida? Quando a moratória é concedida? Sim. Bom, nós temos, né, essa questão de nós vimos aqui para trabalhar as nossas dificuldades, para auxiliar. Quando nós fazemos um trabalho bom, vamos ver nós assim, né, quando a gente contrata alguém e a pessoa diz o valor, é tanto, X, e a gente... Quando chegamos e vimos aquela coisa maravilhosa, fez além do que esperávamos. Merece o quê? Merece um pagamento, né? Vou dar uma moratória, vou dar uma contribuição maior. Quando nós estamos nos debruçando pelo trabalho do próximo, de uma coletividade, como Divaldo Franco mesmo, né? Ele estava organizado, né, no mundo espiritual para se despedir um pouquinho mais cedo. Só que o trabalho dele se expandiu tanto, tomou uma proporção tão maravilhosa nesse trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, que ele, né, ganhou uma moratória, né? Nós sempre, de vez em quando, estamos ouvindo pessoas contando os seus casos, e a gente sabe que quando estamos trabalhando no amor, trabalhando no bem comum, não só o nosso, mas do próximo, porque nós estamos aqui em uma família, a família universal, a família humana. Estamos aqui para trabalharmos juntos, estendermos a mão
uns aos outros, como um bom samaritano, né? Que Jesus nos trouxe. Então, isso é uma dádiva de Deus que Ele nos oferece quando estamos debruçados com afinco no trabalho de amor ao próximo. Isso mesmo. Sueli está dizendo, ó, temos que tentar todos os dias para corrigir nossas imperfeições morais, é um investimento constante, quer dizer. Isso mesmo. Temos que tentar o tempo inteiro. E Emmanuel fala, André Luiz tem uma frase que diz mais ou menos assim: cada dia, aproveite cada dia para fazer algo de útil para si e para o outro. Para que hoje você seja melhor do que ontem, avance, seja, né, aprenda mais. Então, a cada dia você dá um saltinho. Se nós nos acomodarmos, esse crescimento vai ser lento. A gente vai esperar que ele, né, fincar lá na nossa costela, é a dor, vai ser pela dor. Porque pelo amor é muito mais fácil, mas ainda somos resistentes, né, à mudança. Pois é, teve aqui muitas expressões também de carinho. Chamaram você de pró, é alguém, as meninas conhecidas, né? Ah, as meninas do grupo de estudo. Isso mesmo. O sofrimento faz parte, estamos crescendo, evoluindo espiritualmente todos os dias, é isso aí. O que mais? Eu queria falar... discípula. Sim. Eu queria falar aqui um texto aqui do Vinha de Luz, um trechinho, em que Emmanuel diz o seguinte, né? Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. Jesus não disse, deixe sua cruz. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária. No capítulo da resistência, olha o que ele fala aqui. Entretanto, sobretudo isto, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos. Mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Então ele diz aqui, não vai ser fácil não. Mamão com açúcar? Não vai ser assim não. Porque Jesus mostrou, ele já veio dizer, estamos, minha gente, em um planeta, em um orbe de provas e expiações, passando para a regeneração. Com a regeneração, nós ainda vamos enfrentar provas e vamos expiar, mas vai ser um pouco mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, teremos um pouco de mais tranquilidade, vai ser, porque o mal não vai ser tão preponderante, não vai preponderar no mundo de regeneração, né? Então, em mundos de prova e expiação, o mal está acima do bem, né? Prepondera muito mais. Então, por isso, nossos sofrimentos, nossas dores e esse mal são fruto de nossas imperfeições. É isso que a gente vai fazer aqui. A gente tem que entender isso. Não dá para correr, né? Se correr, vai ter que ser pela dor. Olha, Marta Janete, primeiro que ela disse, os trabalhadores da última hora são aqueles que perderam tempo consigo mesmo e acordou agora? Perderam o quê? Tempo com eles mesmos. E só agora acordaram. Sim, nós somos os trabalhadores da última hora, viu? Vamos nos considerar os trabalhadores da última hora. Por que a última hora, né? Porque nós fomos chamados, já tem 2000 anos que nós estamos sendo chamados para o trabalho do amor, da transformação, da autoiluminação, né? De eliminar as trevas que ainda há em nós. Mas a gente fica empurrando com a barriga, né? Como diz o outro. Empurrando com a barriga, deixando para amanhã. Só que o amanhã é incerto. A nossa encarnação aqui é essa oportunidade, a hora é agora de fazer isso. E nós, quando empurramos com a barriga, não sabemos se amanhã, agora mesmo, estamos nessa situação aí. E
vemos, né, pessoas queridas desencarnando. E aí a gente fica se refletindo, será que estamos aqui cumprindo com o nosso papel? Qual é o papel de cada um de nós? Nós somos os trabalhadores da última hora. A última hora, estamos na última hora, se não trabalhar agora, nós vamos para outro orbe, né? Vamos para um orbe condizente com a nossa energia, com a nossa vibração energética, né? Com os nossos sentimentos. Então, nós estamos sendo convidados a todo momento. A oportunidade reencarnatória é isso, é a oportunidade de trabalho, os trabalhadores da última hora, de aqueles que você, no momento em que você é chamado, que você é mostrado o caminho com o Evangelho de Jesus, com ensinamentos, e você aceita, você pode ser chamado a hora que for. Se for na última hora e você abraçou e se disponibilizou, sim. Ali sim, você é o trabalhador da última hora, mas aquele que fez com afinco, com vontade. É o discípulo, né, que está ali se disponibilizando ao crescimento, à melhora, à transformação, à autoiluminação. Ok, Geisa Nutri, é uma companheira aqui da Casa da Fraternidade. Ela botou assim, ó, aqui, tudo é com sacrifício mesmo para a nossa transformação em seres melhores. É uma conclusão, uma contribuição, né? Isso, gente, é isso mesmo. Quando é bem certo isso, né? Quando não é muito difícil, a gente não valoriza, né? Quando a gente consegue as coisas na facilidade, quando consegue na dificuldade, nós valorizamos muito mais. Pode ter certeza disso. Todo mundo fala isso e é experimentado por cada um de nós. Tudo bem. Amiga, você tem alguma coisa mais, as suas considerações finais, nos preparando para terminar? Ainda temos aí uns 5 minutos, 8 minutos. Pronto, então vamos fazer aqui. Certo, vamos fazer as nossas considerações finais, né? Conclamando a todos, né, através dessa mensagem que Emmanuel nos traz, onde é que nós estamos colocando mais? Antes ou depois de Jesus? Nós estamos nos colocando na figura do aprendiz preguiçoso ou do discípulo aplicado? Qual o nosso papel aqui? Nós somos espíritos, precisamos melhorar, nos transformar, evoluir. Estamos aproveitando a oportunidade? As dificuldades virão, mas façamos como Paulo, né? De Tarso, nas dificuldades, sendo apedrejado, sofrendo, humilhado. Tudo posso naquele que me fortalece. Só isso que a gente tem que ter, confiança em Deus. Ah, mas é muito fácil falar. Não, eu também tenho dificuldade, todos nós temos. E no momento a gente vai ter um momento em que a gente vai chorar, que a gente vai sofrer, que a gente vai pensar que é o fim, se apegar com Deus e com Jesus e com aqueles executores da vontade do Senhor, os espíritos iluminados que estão sempre ao nosso lado para nos sustentar e nos inspirar nas dificuldades. É esse o papel. Vamos observar, nos examinar, onde é que está doendo o calinho ali. As dores e sofrimentos são comprovações de imperfeição moral. Então, veja onde é que está doendo, trabalha ali que a gente vai eliminar uma imperfeição. Então, é um aprendizado, é um crescimento e isso é paulatinamente. Então, vamos observar onde estamos colocando mais. Se colocarmos atrás da palavra de Jesus, estamos colocando um empecilho para o nosso próprio crescimento. Deixemos o mais à frente, deixando Jesus nos guiar, né, através dos seus ensinamentos, aplicando o ensinamento dele na nossa vida diária e enfrentando com vontade, com força, com fé, em frente, se não der, em frente. Não é isso? Porque Jesus não nos abandona, é um bom pastor. Vamos agora todos, eu convido a todos a envolvermos os nossos pensamentos, elevarmos ao mais alto em direção ao Pai Celestial e ao Mestre Jesus. Agradecendo assim a Ti, ó Pai querido, Paizinho tão amado que nos oportuniza todo o aprendizado da melhor forma possível. Dai-nos a força e a coragem e a sabedoria, Senhor, para que apliquemos esse conhecimento, esse aprendizado em nossa vida diária,
confiantes de que toda dor e todo sofrimento tem data para finalizar. Que um dia todos nós seremos anjos, seremos espíritos iluminados, puros, e estaremos auxiliando outros irmãos que estão na retaguarda. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso guia, nosso bom pastor, nosso irmão maior, a bússola de nossa caminhada, por estar conosco a todo momento, nos envolvendo em sua paz e seu amor. Agradecemos também aos nossos mentores, aos espíritos amados que estão sempre ao nosso lado, rogando pelo nosso aprendizado, pela nossa paz, pela nossa felicidade, pelo nosso crescimento. Que Deus abençoe a todos nós e a eles também. E Jesus nos envolva em sua paz e em seu amor hoje e sempre. Uma ótima semana a todos e um final de semana maravilhoso a todos que participaram. Gratidão, meus irmãos. Muito obrigada, Luiz, e a Casa da Fraternidade, pela oportunidade. Nós aqui agradecemos a você de coração. E nos preparando já para outras breve, né? Sim, só aproveitar. Pois é, Gil. Aproveitar para te agradecer mesmo pela sua boa vontade, pelo trabalho que você realiza. E dar um aviso às pessoas que nós voltaremos agora segunda-feira, né? Às 20 horas. Quem estará conosco será a Josieda, que irá falar sobre as más conversações, né? Interessante o tema. Dando uma continuidade e assim parece que emendou um tema no outro, né? Então, amiga, obrigado então. Nós vamos agora encerrar a nossa transmissão de hoje. Felizes, né? Um trabalho belíssimo. E, conforme sempre dizemos, vamos encerrar com votos de paz para todas as consciências. Gil, eu tenho só um minutinho de a gente usar aqui. É o seguinte: pedir às pessoas para divulgar as palestras, né? Compartilhar com outras pessoas. Quando entrar lá no Instagram, você virar um seguidor, né, da Casa da Fraternidade, do seu também, do Gil Cardoso, né? 2002. 2019, também o YouTube, as pessoas poderem se inscreverem nos canais, né? Os canais espíritas tem vários. E também porque a gente, para fazer uma live ao vivo pelo YouTube, tem que ter 1000 inscritos. E a gente precisa chegar lá, né? E aí você entra, assiste a palestra, se inscreve, está contribuindo com o movimento espírita, e isso é bom para todos nós. Isso mesmo. Mais uma vez, obrigado, amiga. Obrigada a vocês e a todos que participaram. Gratidão. Até mais. Até mais, pessoal.